E louvá-lo. Por que diz isto? E com tais sacrifícios é que o Senhor da glória se agrada. O fruto dos lábios que confessa o seu nome e também a fraternidade. É uma realidade, o amor fraternal.
nos capacita, nos orienta e vamos continuando assim, nesta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Quero convidar a minha esposa para louvar a Deus juntos. Glória a Deus. E daqui a pouco iremos meditar a palavra de Deus, iremos orar. Já meditar a palavra. Os apóstolos oravam. Glória a Deus, aleluia. Eles oravam, Deus ouvia. E no momento que eles iam ministrar o ministério por eles oravam. Oravam ou não? Oravam. Não. Não lê a Bíblia, não. Lê, não. Não tem nada. Está compreendendo? Que a palavra que é aqui conosco é uma realidade disso. Cumprimento a igreja da Santa Paz,
outra terça, ela não estava aqui. E para a honra e glória do Senhor, já não está aqui, fazendo querer glória do Senhor. Vamos nessa noite orar pelos doentes, necessitados. São muitas pessoas, igreja, muitas crianças, jovens, idosos, anciãos. Então, olha, vai no hospital que você vê como vai estar. Lutados, não tem lugar para ninguém, só misericórdia daqueles que estão em casa. Então, Pai, vamos orar também por todas as nações, orar pela nossa nação brasileira, orar pelas autoridades, por todos, igreja. Não, porque o Senhor diz que é ordenança dele orar por todos os homens. Se olhar defeito, nem qualidade, orar que o Senhor trabalhe, aleluia. Vamos orar por todas as pessoas a partir da terra, também pelo povo de Israel e por todos aqueles que estão em guerra, a Ucrânia, a Rússia, igreja, os continentes, a terra está aí cambaleando, mas ainda tem uma igreja na terra, Glória a Deus. glorioso Deus bendito, pareça a tua igreja, bendito Senhor, misericórdia, perdão, nossa sábia, mas Senhor que é poderoso, onisciente, onipresente, que provê todas as coisas, pode realizar, mas Senhor, as necessidades das nações, Senhor, das autoridades. Ah, meu Pai, não há também te peço por aqueles que estão nos hospitais. Meu Deus, eu te peço pelos médicos, pelos enfermeiros, todos que trabalham na área de saúde, meu Pai. Dá graça a eles, a força a eles, cura eles, Senhor. Para eles, Senhor, trabalhar em favor da vida. Que só de Jesus amado, Senhor, nos recuperou. Ah, meu Deus, tem são homens, são mulheres, são crianças, são jovens, Senhor, são anciãos, tantas necessidades, Senhor amado, da sabedoria, da autoridade, meu Deus querido, para que eles tenham Jesus amado, os problemas dentro da tua palavra, da tua presença, vai visitando, Senhor, vai quebrando os braços das pernas, pelos caminhos, meu Deus, meu Pai, eu também te peço, visitas Deus, cárcere, homem, Deus, não sobre aquela vida, elas queiram se arrepender dos seus lábios, dos seus pecados. Ah, meu Pai, quando tem uma salvar e perdão, Senhor, meu Deus, eu te peço pelos teus servos, pastores, eu te peço pelos presbíteros, diáconos, obreiros da tua casa, eu te peço por todos os colaboradores, Senhor, eu te peço pelos teus servos, teus filhos, que faz a tua obra, Jesus amado, bendito por pecador, pecador mulher, e que nesta noite o Senhor trabalhe no coração do teu servo, e vem trazer a tua palavra, a palavra é tua, Jesus querido. Ai, Senhor, eu queria fazer a tua vontade, abençoa meu Pai esta noite, Senhor amado, os teus filhos do céu, que te e dá o grande livramento, Senhor, a tua igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificar o nome dele para sempre. Glória. Glória a Deus. Se alguém quer Aleluia. para Deus, se ainda estiver bem, já iremos já daqui a pouco meditar na palavra. Glória a Deus. Se alguém quer Aleluia. para Deus, louvar, que é louvar, é bom, louvar faz bem. Louvar, tem alguém nesta noite? Tem alguém? Não tem? Se as irmãs tiverem, irmão Luiz.
coração perdoador. É ordem bíblica. Ao ofertar a obra, primeiramente, lembra se tem alguma coisa contra o teu próximo. Se tiveres, seja no coração, seja qualquer outra posição, vai, converse com ele, conserta primeiro com ele, depois opera, para que de dia a dia a coisa não vai acabando e dá também tem dado até B.O. e Jesus disse, vai para a cadeia, vai até para a prisão humana mesmo, diz a palavra, e ali não sairá enquanto não cumprir toda aquela sentença. Então apresenta sua oferta com amor e com alegria, porque quando já olhamos sobre a compreensão da palavra de Deus, é bom que sempre pedimos e Ele é poderoso para nos dar. Deus de glória, Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, teu filho, as ofertas que o Senhor tem preparado para os teus servos, as tuas servas, receba, Senhor da glória, pela verdade o Senhor começa tudo primeiro. Amém. E graças ao Senhor nosso amado Deus. Se alguém quer pegar o envelope, pegue pela fé do Senhor da glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Alguém pegue pela fé, pegue com amor, com alegria, com graça em cada coração. O Senhor ama a pessoa de coração alegre, corações disponível para a obra dele, ou é a obra dele no sentido geral, a obra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia e graças a Deus. Que Deus continue abençoando, como tem nos abençoado, não é? Assim por diante, o Senhor da glória. Então, nós estávamos comentando que os apóstolos não oraram para que as pessoas paralíticas andassem os seus discípulos. Eles andavam já em comunhão direta com Deus. E, mediante já aquela graça que eles já tinham, eles olhavam para o paralítico e mandavam andar. Quem já leu isso? Está aqui em João 3, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e 2, diante diz a palavra, que Pedro e João subiram ao templo a hora nona, na hora da oração, não foi isso? Verdade. Que hora é a hora nona? Fazendo pergunta porque nós estamos no culto de doutrina, não é isso? E o que significa doutrina? É ensinamento com fundamento na origem da palavra. A hora nona é às 3 horas da tarde. Compreenderam ou não? Por que às 3 horas? Porque o dia começa. Que hora o dia inicia? 6 horas. 6 horas. O dia bíblico. 6 horas da manhã. Os irmãos compreenderam que é bom nós avaliar, não é, Coisinho? Segundo a Bíblia, o dia inicia às 6 horas da manhã e vai até 6 da tarde. Daí para frente entra o período da noite. E sendo assim, a hora nona é às 3 horas da tarde, porque é às 9 horas, já tem 9 horas do dia. Das 6 a meio-dia é 3 horas, é 6 horas. E da meio-dia às 3 é mais 3, dá 9, não é? 6 com 3 são 9. Isso. Então, é bom que nós aprendamos sempre a palavra. É indispensável, irmão. Sabe o que é indispensável? Ou não? Porque analisemos bem. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Existe a doutrina
arrebatamento, eu preciso que você estude mais, anuncie mais, doutrina sobre os anjos, doutrina sobre o homem, doutrina sobre o pecado, doutrina sobre os demônios, não é? Doutrina sobre o Espírito Santo, e assim por diante. E qual doutrina é mais fácil de se compreender? Sabe qual é, não? É muito importante para nós, sabe, Moedinho? É mais fácil de se compreender e sentir o efeito até ninguém. Salvação, irmãos. Salvação é explicar a palavra, a doutrina mais fácil de se compreender é a doutrina. Sabe por quê? Porque nós precisamos aceitar Cristo e ter uma alegria, essa alegria particular. Os atos debaixo da vida nos traz angústias, tristeza, às vezes tristezas, assim por diante. E nós temos o acesso com a doutrina mais fácil de se compreender e sentir o efeito, que é a doutrina da salvação. Ou não? Será? A Bíblia diz isso ou não? Não? Vamos avaliar alguns exemplos bíblicos referente a essa doutrina fácil de se compreender. Analise bem, ajude aí a palavra. Ou não é? A menos que a pessoa dificulta. Vamos ver aqui no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, e versículos 38 e 39. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. O Evangelho de Lucas, capítulo 8. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Versículos 38 e 39. Aleluia. Encontraram o Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado. Lucas, segundo escreveu Lucas, testemunhando de Cristo, Senhor da glória. Encontraram? Amém. Então vamos ler. Diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Podemos ler? Amém. Versículo 38 e 39, né? E aquele homem que quem havia saído dos demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele, com Jesus. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi e o quê? Pregoando por toda a cidade, isso, com grandes coisas que Jesus lhe tinha feito. Fazia poucos minutos, irmãzinha, que o homem estava destruído. A história é bem conhecida. Ele ficou a quase por todos. E de repente ele encontra com Cristo, Cristo liberta, libertou.
estava sentado aos pés de Cristo, em perfeito estado de saúde. Olha, questão de minutos, ou não? Apenas Jesus usou a expressão, sai dele, sai, pronto. E saiu mesmo. Imediatamente aquele homem recebeu o quê? Salvação. Por quê? Já foi fazer evangelismo. Às vezes a gente complica tanto a salvação, se nós complicar a salvação, nunca alcançaremos ela. Ficamos nisso, nesse sentido tão fácil. A doutrina, e a gente entende, por que entende? Entende porque o Espírito de Deus veio sobre nós para nos dar o quê? Nos dá entendimento. E fazer lembrar das palavras que Jesus disse. É o Espírito Santo que nos atua. Mas imagina bem, isso não transmite uma grande alegria para nós? Isso não transmite, mas isso transmite, na verdade, uma grande segurança para os que creem na salvação, sabendo que a gente é totalmente frágil e incapazes para atuar algo a respeito de nós mesmos. Agora aparece Jesus, o Senhor da Glória, como exemplo. Como exemplo. Aleluia. É como exemplo para todos, porque o Senhor, Ele não tem mudança nem sombra de variação. Ele é realmente assim. Aí o homem rogou, sabe o que é rogar? É a expressão de adorar. Já está em posição de adoração. Por isso que a Bíblia garante, é verdade, a salvação é a doutrina mais, e é a doutrina que nos inspira. Realmente, quando nós estamos convictos com uma alegria, então nós queremos fazer parte das mesmas coisas. Aí aquele homem rogou. Rogar não é simplesmente pedir, irmãos. Rogar já é algo que é produzido de dentro da alma, de coração, de desejo pleno. É expressão de salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus disse, olha, não fique aqui comigo, mas vai comigo. Glória a Deus. Está compreendendo? Aleluia. Não fique comigo aqui, mas vá comigo lá a testemunhar tudo que o Senhor da Glória fez. E Deus fez por ti. Glória a Deus. E ele ousadamente, ele está usado pelo Espírito de intrepidez. Espírito Santo com liberdade. Isso nos chama muito a atenção. Até a refletir as mesmas palavras antes. Minutos antes, naquela época, aquele homem estava totalmente destruído. Estava sendo o terror daquela região. Agora ele encontra com Cristo. Pois em minutos, questão de minutos, o homem estava liberto e estava salvo. Sim. Ou não? Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem tinha uma legião. Quem sabe quanto é uma legião? Legião não é demônio, está compreendendo? Aprendam isso pela palavra. Legião não é demônio. Sabia, irmão? Não. Legião não é demônio. Sabia, irmã? Não. Então vamos saber agora. Legião é uma quantidade. Na legião, na cultura latina Roma, representa 6.000 soldados romanos armados de escudo, lança e broquel, preparados para a guerra. Se aqui tivesse 6.000 crentes, aqui teria uma legião de crentes. Compreendeu? Então, fique bem esclarecido que quando alguém diz que tem um demônio para não mexer,
religião é mentira. Por isso que a salvação é fácil e as pessoas se complicam. No capítulo, acho que é o capítulo 18 de João, quando Jesus estava para ser preso, ele estava já sendo abordado, ele disse: eu poderia orar ao meu Pai e ele mandar o quê? 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Compreendeu que anjo que legião não é demônios? Compreenderam ou não? Compreenderam? Então está bem. Aí ele disse: eu poderia orar ao meu Pai e mandar 12 legiões. 12 dava 72 mil anjos. Porque era 12 legiões. Então, vou repetir a palavra novamente. Legião não atribui demônios, e sim o quê? Quantidade. Então, o homem tinha. Por isso que a salvação é fácil e as pessoas se complicam. Por isso que nós temos que ter sempre instruções bíblicas para que não compliquemos aquilo que Jesus se complicou. É uma realidade dessa palavra. Agora, aquele homem botava 6 mil demônios. Mas 6 mil demônios era uma legião, está compreendendo? Não era a legião que era demônio, era a quantidade que estava sobre aquele homem. E de repente ele vai lá e encontrou com Cristo, já foi liberto, já foi do quê? Salvo sem burocracia. Qual a doutrina mais fácil de se compreender e viver? Será que tem alguém que tem dúvida? Perigoso. Se nós temos dúvida, nunca a gente será liberto, porque a dúvida traz desconfiança de Deus, e desconfiar de Deus é pecado. Eu me lembro, não dos porém que os irmãos conhecem, o homem estava lá à direita, lá na cruz, o malfeitor, e ele pediu a Cristo que eu o perdoasse. Aquele homem ali na cruz, ele foi para onde? Então, não é fácil. Não é a gente que se complica. Ele foi levado da cruz para... Eita Deus maravilhoso! Por isso que nós temos que ter não só a noção da graça, mas também a sabedoria do conhecimento para agradecer a Deus melhor. Porque é tanta coisa a noite que se vê para conseguir um aperfeiçoamento na palavra que nunca chegarão à conclusão. Agora a salvação, ela vem de outra coisa. A salvação, ela é de graça, é descomplicada e ela vem acompanhada com o fruto do Espírito. Isso que é lindo. E isso é comprovado na Bíblia Sagrada, porque esse homem vem nos dar um testemunho. A salvação já veio sobre ele, acompanhada com o fruto do Espírito, que é o selo da promessa, para que cheguemos à glória de Deus. Sejamos incumbidos nesta glória. E mesmo Jesus salvou aquele homem assim nessas condições. Mas de repente aparece quem? Uma mulher também que sofria 12 anos com aquela hemorragia. Onde está? É 46, é primeiro do capítulo 8 de Mateus, de Lucas, melhor dizer. Depois ele encontra outra pessoa doente, e como nós sabemos, o dia que a menina nasceu, a mulher, o que aconteceu com a mulher? Adoeceu. O dia que a filha de Jairo nasceu, naquele dia o que aconteceu? Não, a mulher adoeceu. Então a filha de Jairo tinha 12 anos,
E a mulher tinha 24 anos. Porque quando ela possuía a idade de 12 anos, teve os primeiros sintomas das mulheres e não parou mais. Continuou. Veja, tudo encaixado uma coisa com a outra. Por isso que é bom você meditar sempre na palavra e compreender a palavra. É importante, então, a mulher estava com 24 anos, porque ela iniciou aquela doença com 12 anos, a hemorragia. As pessoas questionaram assim: olha, irmão Manuel prega coisas que não estão na Bíblia. Alguém tem que ter muito cuidado, porque esse pecado de falar que não tem certeza é pecado de blasfêmia contra Deus. Quando você vai pregar, você procura a história do personagem, irmãos. Você não vai pregar uma coisa pobre, sendo que a pregação é rica. Você não vai reduzir aquilo que é aumentativo para o diminutivo. Na Bíblia Sagrada, ela é rica de informações. Então, geralmente a gente prega com a palavra acompanhada com o quê? Com a história dos personagens. Para não empobrecer, como estou referindo, aquilo que é rico. Eu já ouvi pessoas dizer, a minha esposa também já ouviu, olha, Manuel prega coisa que não está na Bíblia. Pode pregar coisa que não está na Bíblia, então é mentiroso. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com fala, porque a pregação, a gente luta, ora a Deus, Deus dá oportunidade, aí você vai fazer o que mais depois da oração? Depois da oração, o que eles querem fazer mais? Meditar na palavra. Aí você vai na Bíblia, vai no personagem. Quem conhece o personagem da Bíblia? Ninguém. Então é por isso os personagens. Existe o livro, esse livro até na nossa igreja mesmo tem escola bíblica, tem livros dos personagens bíblicos. Não sei se alguém conhece não? Estão compreendendo como faz falta? Às vezes não conhece o personagem bíblico, você vai comentar sobre o personagem e a pessoa acaba cometendo um pecado tão grave, se ela não se arrepender, contribui para a condenação. Quando você está pregando e explicando o fundamento da palavra, a história da pessoa, as condutas, a cultura, porque tudo isso tem em ligação com a sujeição referente à palavra de Deus. Glória a Deus. Agora, quem não estuda, às vezes não gosta muito de escutar, então ele pega pecado tão grave. Quando você está pregando certo, a pessoa diz que você está pregando errado, mas ele está reprovando o próprio Deus. Porque quando Jesus enviou os discípulos, ele disse: olha, quem guardar a vossa palavra, guarda a minha. Glória a Deus. Quem guardar a minha palavra, guarda a vossa palavra. Quem ouve a minha palavra, ouvirá a vós. Quem rejeita a vossa palavra, a mim me rejeita. Tem aquele sermão prolongado do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então, analisa como se entende a palavra ou não. Personagens. Vou dar mais um exemplo. Conhece a cultura de esposa de profetas do Antigo Testamento? Ninguém conhece. Veja bem, mas é preciso que aprendamos ou não. Uma esposa do profeta, de um profeta, ela já tinha aquela referência. O profeta, ele tinha uma botija de azeite separada que não podia usar para comestível, era só para ungir. Quando Jeú foi ungido, Deus falou com Jeú, com um dos profetas, Eliseu falou com um dos profetas: vai ungir Jeú, e assim foi. Então, quando ele chegou na casa daquela mulher, ela só tinha um azeite da 1000 vezes. E não era permitido usar aquele azeite, porque era da 1000 vezes, era o azeite da consideração, da honra do esposo. Mas Deus, acima de tudo mais que ele via de bom, acima de tudo, o benefício feito uma pessoa está acima de qualquer outro sacrifício. Aí o azeite serviu para ela viver o restante da vida e
sem data de vencimento. Coisa. Então, hoje você conhece a história do personagem. E aqui também foi assim. Jesus, o Senhor da Glória, encontra com uma mulher pedindo um fluxo de sangue, que já fazia 12 anos. E a filha de Jairo também, Jairo, fazia 12 anos que morreu e tinha 12 anos, a filha. E a mulher 24 e a filha 12. Está compreendendo? Analisa bem. Aí Jesus encontra com aquela mulher, o que é que ele diz para ela? Versículo 46, já até passou agora, não é? Mas é tão importante a palavra. Vem para nós aí, irmão, encontrar, é outro livro de Lucas, versículo 45, 46, diz a palavra de Deus. Jesus respondeu: Filho, me tocou. Como todos negassem, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te comprime e aperta, e dizes: Quem me tocou? Jesus disse: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. 47. Então a mulher veio e não poderia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante dele e declarando diante de todo o povo o motivo porque havia tocado nele e como fora imediatamente curada. E o 48, concluindo. Ele disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Não é fácil. Tem a burocracia. Depois que aquela mulher fosse curada, segundo a lei, ela teria que fazer mais sacrifício? Teria, vamos ver lá onde ela estava enquadrada. Na lei, sabe por quê, irmãos? A salvação é fácil, para nós não distorcer o que está fácil. 15 de Levítico, capítulo 15 de Levítico, versículo 28 ao 30. Aleluia! Desse culto tão maravilhoso, tão glorioso, estão os ensinamentos, está compreendendo? Quando a irmã encontra, ela não podia tocar em Jesus, ela estava imunda segundo a lei. Encontraram? E para nós, irmã Grace, aí o versículo 20, no capítulo 15 do livro de Levítico, Levítico 15, versículo 20, glorificado é o nome do Senhor da Glória. Irmãos, é assim que funciona a palavra de Deus. Senão a gente vai defrontar aí com o espírito do erro e pensa que é o espírito da verdade. Lê, irmão. 15, 20. Isso. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Então ela não podia sentar numa dessas cadeiras, que as cadeiras se tornavam imundas e ninguém poderia cumprimentá-la, ela estava desonrada. Foi assim que estava a situação daquela mulher, ela não poderia tocar em Jesus. Agora veja bem que pelo Espírito de Deus nos dá confiança e transferência. Agora, irmão, deu o versículo 28, aí mesmo. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contará 7 dias e depois será limpo. Isso aí depois, o 29 também. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e trará sua sacerdote à porta da tenda da congregação. Aí o completo 30. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará para a expiação do fruto da sua imundícia perante o Senhor. Isso aí estabelecerá a limpa. Depois que ela fosse curada, quantos dias ela teria que ficar isolada? Não podia cumprimentar ninguém. Compreendeu como a salvação é fácil? Agora ela toca em Jesus, Jesus toca na multidão. Segundo a lei, todos estavam imundos e impuros. Mas segundo a graça, ela estava liberada, estava liberta, curada e liberta do quê? Do pecado causado pela lei e o pecado também causado pela origem da sua descendência, é o origem adâmica. Assim por diante. Então ela recebeu. Compreenderam como que a salvação é tão fácil?
ou não? É só crer, então fica melhor para toda finalidade. Aí eu toco em Jesus, e o versículo 48 é maneiro. Jesus, nós lemos, Jesus diz: vai em paz a tua fé. Cadê o sacrifício da lei? Aonde estão os 7 sacrifícios? Aonde estão os 7 dias de observação? Não tem mais, a gente tem que complica tudo. Mas isso é muito perigoso, porque se Jesus trouxe o acesso permitivo para nós chegar à graça, através da sua infinita misericórdia, do seu acordo, então a pessoa começa a misturar a mente e acaba complicando, até pensando em coisas terríveis, e não tem a defesa da fé. E é perigoso hoje, irmão, o espírito do erro está muito terrível e às vezes a pessoa aceita. Eu já passei concluindo aqui, eu não sei se eu já passei para a igreja, eu tinha ficado viúvo recentemente, estava na igreja. E a pessoa revelou que Deus estava curando a minha esposa, que Deus já tinha dado a vitória para ela, ela ia ser sepultada. Então a pessoa estava usada para qual tipo de espírito? Bruxaria. E a igreja aceita. Ninguém questionou. Veja que a situação espiritual é muito caótica. E é caótica mesmo. Aí eu tive que dizer: olha, não, você está equivocado, ela já apareceu. Só que isso que está usando ela é bruxaria. Está compreendendo? E a pessoa às vezes não descobre que é bruxaria. Por isso que é perigoso. Você tem que aprender que a salvação é a doutrina mais fácil de se compreender. Agora vem o inimigo para testar a pessoa, para testar Deus quem guia. Está lá no capítulo 13 de Deuteronômio, versículo 1 na sequência, que Deus envia espírito do erro dentro das igrejas para testar o povo se tem discernimento com ele ou se aceita qualquer coisa. Entenderam como uma situação não é tão bem assim como se fala hoje? É assim, a Bíblia diz, a pessoa fala o contrário. Então, qual a doutrina? É verdade, irmão. Analise bem. Isso dá uma tristeza muito grande na pessoa, sabendo que a pessoa está sendo assistente diante do espírito do erro e passando por verdadeiro. Jesus diz: confiei meu nome, dizendo eu sou Cristo. E o pior é isso, como é que ela vai explicar para a igreja que aquilo era uma bruxaria? Talvez tenha muitos que talvez da maneira que muitos estão estruturados ao contrário à palavra, nem deve crer. É grave a situação. Então, a salvação é a doutrina mais... E ela vem acompanhada com o Espírito Santo, que nos faz o quê? Foi assim que Jesus salvou? Foi assim que Cristo nos salvou? Da mesma maneira. É padrão, não tem um mais diferente que o outro. Por isso que o tempo é de perseverança. E o tempo também é preciso que tenha conhecimento, senão a pessoa é destruída. Destruído dentro do próprio ministério, dentro da própria igreja. Então, que Deus os guarde nessa palavra, que ela continua nos orientando biblicamente. Aí aconteceu, ela não precisou levar o sacrifício ao sacerdote, o sacerdote não deteu ela, e Jesus foi direto no assunto. Vai o quê? Em paz. A tua fé salvou. Isso. Agora, resumir, já vamos parar. Imagina quantas ilusões está hoje pelo espírito do erro e a pessoa vai. Porque os adivinhos acertam alguma coisa? Acertam? Eles acertam alguma revelação? Acertam. Esse é o perigo. Só não acerta todas. Hoje não dá mais tempo. Mas como nós estamos analisando a doutrina, os adivinhos, eles revelam certo. Só que não revelam tudo certo. Revelam certo e outros errados. Em algum momento eles atrapalham. Compreenderam?
Então é preciso que nós sejamos prudentes na palavra. A palavra de Deus iremos segurando. Agradecemos a Ele, vamos agradecer. Tem nesta noite alguém que sentiu desta hora, não tem alguém que tem irmão de outro ministério, está conosco? Tem. Pessoas, tem você, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ela já compreendeu o porquê, irmãos, agora está melhorando. Mas a igreja, até mesmo a gente vi comentário mesmo até de pessoas, né? Frente da igreja, dizendo que a igreja virou um palco de juízo. Julga demais, julga. E às vezes não sabe que a salvação é mais fácil do que a pessoa faz. Que ela vem com o Espírito Santo que nos impede de pecar pecados graves. Tudo isso é lindo na palavra de Deus. E a irmã seja bem-vinda em Cristo. Está sorrindo porque gostou de Cristo, né? Glória a Deus. Aleluia. Por isso que o preto possui dentes brancos, e o branco dentes brancos. Jesus é bom, padrão branco, dentes brancos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, levando o teu nome em paz no sucesso, o necessitado do coração todo nós somos. Meu Deus, a nação de Israel e outras nações também, com o poder da tua palavra santa e gloriosa, que permanece o meu Deus em Cristo Jesus, pelo mais e assim seja. E graças a Deus. A paz de Cristo Jesus. Digo amém. Amém. Deus, se alguém quiser o seu prazer, venham em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus.